Oi, eu acabei de fazer um story lá, mas eu acho que ficou tão curtinho que eu fiquei preocupada de as pessoas ao assistir aquela chamadinha no story continuar não entendendo nada. Na verdade, oi, na verdade, então eu falei, quer saber? Eu vou fazer um vídeo aqui curto. Por quê? Porque tem um monte de gente que me chama no WhatsApp ou que me chama lá no Instagram ou em qualquer outra rede. Oi, obrigada, gente, por estar entrando. Eu sei que todo mundo deve estar ocupado, é sábado, né? Um dia antes do Dia das Mães, deve estar todo mundo na correria. Boa tarde, queridos. Todo mundo na correria aí, ou para fazer almoço em casa, ou para ir para cada mãe. Eu tô aqui na mesa trabalhando. E aí eu tava respondendo umas pessoas, fazendo inscrição pro HTG1 que tem esse mês, que é dia 16 agora, HTG1, e dia... Tem que olhar, gente, muita data. Dia 30, a estética em HTG. Mas por que eu tô fazendo essa live? Às vezes parece repetitivo. Eu acho que esse é o motivo que eu não faço muitas lives. O motivo que eu deveria fazer mais live era para fazer coisas novas, né? Mas a gente já tem tantos grupos de estudo, a gente já faz isso tanto, a semana toda, o dia todo, que acaba não dando tempo. Mas eu entendo as pessoas que não têm, não fazem ideia do que é isso. Vocês que já são HTGistas, vocês que já atuam com a medicina energética e que escolheram, né? Daqui a pouco vai fazer 10 anos da HTG. Ai, que maravilha! A gente podia fazer uma festa, né? O que vocês acham? Pessoa que gosta de festa. Já vai fazer 10 anos, parece que foi ontem, né? E a gente ainda tá, nossa, gatinhando, né? Eu sinto assim, tem tanta coisa para desenvolver, mas tem um monte de gente que não faz ideia. E é claro, né? Por que teria que ter conhecimento sobre isso? Não tem isso, não foi para o mundo de uma forma, tipo, uma explosão, que todo mundo ficou sabendo, que foi para a mídia. E, na verdade, verdadeira, também não quero, porque quando isso acontece, você recebe muito ataque. Eu já recebo muito ataque sendo pequenininha e oculta, né? A quantidade de ataques já é muito grande. Aí imagina se eu fosse famosa, né? Aí não dá tempo a gente fazer o trabalho da gente, porque a gente tem que ficar se defendendo dos ataques. É ataque de tudo quanto é lado. Então, eu prefiro esse caminho, sabe? Eu acho que quem está pronto para absorver esse conhecimento vai se interessar de alguma forma, vai chegar até a pessoa, vai chegar primeiro, tenho certeza, como uma terapia, como algo que a pessoa possa usar para se tratar ou tratar alguém, porque a maioria das pessoas que chegam em mim chega por esse motivo, porque usou HTG, porque chegou até elas de alguma forma, e elas tiveram resultados excelentes, e aí elas querem entender mais. E aí eu acho que tá certo. Eu também faria isso, sabe? Assim, nossa, o que é isso? Quero saber, quero entender, para poder ampliar os conhecimentos, né? E não só terapeutas, porque tem um monte de gente que estuda HTG e não é da linha da saúde, né? Não é um terapeuta e não tem nenhum conhecimento nem na medicina ocidental, alopática, e também não tem conhecimento na medicina energética. Então, eu estou fazendo essa live, e aí vocês que estão assistindo, eu não sei o que é HTG. Então, essa live, espero conseguir deixá-la salva. Vamos deixar uma live salva para quando alguém quiser saber sobre o que é o HTG, apesar que tem bastante material que explica, mas vamos lá, vamos tentar falar de novo o que é o HTG. Então, todo mundo diz assim, é uma técnica nova. Eu fico fazendo assim com ele porque na verdade eu não enxergo. Aí eu ponho óculos e fica dando reflexo, tá vendo? Mas já sabe. Então, assim, ele é da medicina energética, porque ele atua pelo campo energético, tanto para o diagnóstico como para o tratamento, né?
Mas eu não gosto de falar do HTG como sendo mais uma técnica, porque aí ela teria que estar correlacionada, unida a algo. Tipo, é uma técnica da... E, obviamente, para onde iria? É uma técnica da medicina chinesa. E isso não é verdade, né? Eu, quando criei, eu fiz questão de deixar ela independente da medicina chinesa e de qualquer outra. Por quê? Porque você não gosta da medicina chinesa, da japonesa, da... Eu sou formada em tudo isso e não importa. Eu estudei tudo isso porque eu precisava de conhecimento. Então, a questão não é que eu não goste ou não tenha conhecimento ou eu não use a medicina chinesa. Eu estou dizendo que o HTG ele é independente da medicina chinesa. Então, nós não usamos a mesma base da medicina chinesa no sentido de diretriz, de técnica, de ter que obedecer conceitos, ok? É isso. Você pode ter conhecimento, pode ser formado na medicina como eu, mas o HTG, ele se difere nesse sentido. Ele é algo extra. Então eu falo que o HTG é uma nova consciência sobre medicina energética. Porque as pessoas associam muito rápido medicina energética à medicina chinesa. E isso também não é real, né? Medicina chinesa, ela tem o seu tempo, né, de criação e é brilhante. E tem todos os seus fundamentos, suas regras e tudo mais. O HTG, ele está surgindo como algo a mais dentro da medicina energética, mas algo independente. Por que que eu gostei, gosto de atuar com isso? Pela liberdade. Porque nós vamos observando, nós vamos organizando, nós vamos criando, sem precisar ficar preocupado de seguir algo. Porque quando a gente está seguindo algo, a gente não sai do lugar. A gente continua tendo que fazer exatamente, a gente amplia, mas não pode sair daquilo. Isso sempre me incomodou em tudo. Eu sou a pessoa que gosta de criar, né? Amo fazer coisas novas. E a minha mente é assim. Então, quando comecei a organizar o HTG, era esse intuito. Por isso, ele é o primeiro na história, no mundo, a ter a primeira tabela do genoma energético. Então, essa tabela aqui, que está em hexagramas, né, que é a dobra do trigrama. Então, essa tabela aqui, ela é a tabela idêntica ao genoma, aquilo que a ciência organizou, pesquisou durante anos e chegou a uma tabela com os 20 aminoácidos que cria todas as células de todos os seres vivos. Então, não só do humano. Todos os seres vivos têm o mesmo genoma. A diferença está nos cromossomos, aí é parte de biologia. Mas a tabela do genoma, os 20 aminoácidos e a função deles para cada criação de célula é a mesma. Então, quando nós temos essa tabela à mão, e para quem é da medicina energética, seja formado ou não pela medicina chinesa, tenha ou não alguma formação, e quando observa, ou quando estuda, ou quando entra em contato com isso, a maioria se encanta, porque ela diz assim, nossa, é minha cara, eu procurei por isso a vida toda. Quando a pessoa diz isso, não é que ela estava procurando algo com esses códigos. Ela estava procurando algo que a deixasse livre. Porque provavelmente ela pode ter ido já várias vezes por algum segmento aonde ela enrosca e fala, eu não gosto disso, eu não concordo com isso, eu não quero isso. E aí ela geralmente desiste. Eu não queria que ninguém desistisse. Sabe por quê? Porque a medicina energética, que é anterior à medicina chinesa, o Yin Yang,
os 5 elementos, é tudo anterior à medicina chinesa. A medicina chinesa utilizou-se também, né, desses mecanismos para organizar a medicina chinesa. Então, quando eu fui buscar a base, eu fui para trás, né, anterior à medicina chinesa, para estruturar o HTG. Com isso, me deu a liberdade de poder criar através de um outro olhar, de uma outra visão. Simples. Porque o HTG é simples. Quem trabalha com o HTG já sabe, ele é simples. Novo. Então, a maioria das pessoas às vezes se incomodam ou diz assim, eu não consigo e eu não entendi direito. Na verdade, é porque ela está querendo colocar o HTG dentro de alguma outra técnica ou de alguma outra medicina. Ela compara o HTG ou a própria medicina chinesa, ou a medicina, a diagnóstico clínico, médico. Então, assim, ela começa a ter conflito dentro dela. E aí as coisas não encaixam, e aí ela acaba desistindo. Então, o HTG, ele é liberdade, ele é energético, é impulsos energéticos. Ai, Marisa, mas eu não sei nada disso. Que bom que você não sabe nada. Assim você não vem com a cabeça cheia de minhoquinha. Se você não sabe nada, mas faz parte das pessoas que querem aprender, seja bem-vindo. E não tem outro jeito da gente saber a não ser estudando, gente. Não existe esse milagre de dar um download aí e do nada, como eu digo para meus filhos do Neide, você começar a saber. Não, você tem que estudar, você tem que se dispor. HTG não é difícil. Tanto não é difícil que o curso do HTG, de todos, né? Mas o HTG 1, que é esse que vai ter agora de 16, ele é um dia. Todos os meus cursos são um dia. O único curso que é 2 dias é o curso de diagnóstico e 5 elementos, porque é muita matéria, então aí eu dividi em 2. Um sábado e um domingo. O resto, tudo é um dia, das 8 da manhã às 5h30 da tarde. E ainda para 1h30 para almoçar. Mas Marisa, nessa 1h30 eu vou conseguir entender e poder usar? Sim. Eu já saio podendo usar, tratar as pessoas? Sim. Ele é extremamente prático, óbvio, fácil, porque é só copiar, e é copiar risquinho, né? É copiar risquinho, então, mesmo que a pessoa não souber escrever o risquinho, ela sabe copiar. É óbvio que eu espero que ela saiba escrever, porque no momento atual as pessoas que ainda não sabem escrever deveriam então focar primeiro em aprender a ler e escrever, porque isso é um caminho de instrução, que elas podem ter a liberdade estudando o que ela quiser, né? Mas eu estou dizendo da praticidade, porque são risquinhos, então ela só precisa observar os 20 aminoácidos, e a apostila tem 120 páginas, adivinha por quê? Porque eu sou chata, então eu fico minuciando tudo. Por isso que eu falo, fez o curso, você consegue muito facilmente fazer atuar, usar o HTG assim que você acabar. Tem gente que está fazendo a aula durante o momento da aula e já começa a riscar o próprio corpo. Porque a gente risca. Deixa eu ver se eu tenho um risco aqui hoje. Não, hoje eu não tenho. Eu vivo com os riscos, né? Porque eu risco direto no meu braço. Pode riscar na canequinha de água, você pode riscar no micropore e colar no corpo, você pode mandar à distância, por isso tem o curso da mesa de radiestesia radiônica, para a gente poder mandar à distância os códigos. Então a gente pode fazer isso da forma que achar melhor. Por que a gente pode fazer isso? Porque é impulso energético. Eu não entendo nada de energia. Que bom, quer aprender? Né? É o que eu tô dizendo. Quer aprender? Mas eu não sei nada. E se eu for fazer o curso? Se você for fazer o curso, você vai aprender. Né? Você não precisa se desesperar de ser um expert sobre isso. Gente, eu simplesmente era formada
em medicina chinesa, eu sou formada em medicina chinesa, fiz um avanço, né, um curso a mais na acupuntura japonesa, tenho formação em Feng Shui tradicional chinês. Então, assim, eu venho estudando há muito tempo. Não é 1 ano, 2 anos, já há mais de 30 anos, né? Então, quando foi acumulando esses conhecimentos, foi que eu percebi que era possível essa liberdade de atuar com os impulsos energéticos de uma forma que ainda ninguém tinha observado. Então, em resumo, HTG1 trabalha com impulso energético através dos risquinhos em Yang, trigramas, no caso da tabela do genoma, são hexagramas. Essa tabela, ela foi cruzada, a tabela de Fuxi, que é a tabela original dos hexagramas, ela foi cruzada com a tabela do genoma. Então, os mesmos quantidade de códons que tem a tabela do genoma, você vai ter a mesma quantidade de hexagramas na tabela do HTG. Ai, parece difícil porque eu não sei nada de biologia. Não, você não tem que saber nada. Eu não sou uma bióloga, né? Eu não sou uma psicóloga, eu não sou uma médica, eu não sou uma cientista. Mas isso não quer dizer que eu não possa estudar tudo isso. Eu sou livre, eu posso fazer o que eu quiser. A vantagem do HTG é que ele te dá liberdade para você começar a criar. Porque ao mesmo ponto que existe um protocolo pronto para artrite, tá bom, querida, Má, beijo, vai lá. Ao mesmo ponto que você tem um protocolo que eu criei, tá lá no livro do HTG que tá gratuito. Quem entra aqui no Instagram, vai lá na bio, tá lá um link que você clicar nele, você vai para um drive, você abre o drive, você tem um livro que era vendido, eu pus lá de graça, não precisa pagar mais nada, é só baixar. Baixa, imprime ele do jeito que você quiser, faz uma cadernetinha, deixa dentro da bolsa. Se quiser ter ele impresso, se não, é só baixar e deixar no seu celular e usar na hora que quiser. Fora o livro, tem mais de 50 outros protocolos prontos lá também. Tem a apostila do HTG1, essa para quem vai fazer o curso, já tá lá gratuito. Quem não quer estudar, ou quem não quer fazer o curso, mas quer fuçar, quero saber o que é isso. Não estou dizendo que ao ler a apostila vai ter toda essa compreensão. Quem faz aula comigo sabe, uma coisa é ler a apostila, outra coisa é a aula. Tanto que todo mundo faz reciclagem, e é gratuita a reciclagem, e a turma fala, mas cada aula sua, apesar de ser a mesma aula, é outra aula. Por quê? É conhecimento, gente. Eu não fico lendo a apostila. Não se iludam que vocês não vão me ver lendo a apostila. Eu vou dar aula. É 8, 10 horas de aula dada. E dependendo da turma que tiver, dependendo das dúvidas daquilo, como a mente de vocês puxar, eu vou dando. Tudo que eu souber, eu passo. Não tem nada que é segredo. Então, essa é a vantagem de estudar para quem gosta e quer esse caminho. Esta é a vantagem do HTG, da medicina energética. Você não vai machucar ninguém. Você não vai matar ninguém. Você não vai fazer mal a ninguém. Ah, e se eu não souber o que eu estou fazendo? E se eu der algum desses impulsos aqui e eu fiz um diagnóstico errado? Eu vou fazer mal para a pessoa? Não. Sabe por quê? Pensa comigo. Por que você não vai fazer mal? Porque isso aqui é o nosso genoma. Aqui estão os 20 aminoácidos que cria todas as nossas células, certo? Todos nós oscilamos em relação ao sistema orgânico em estar com imunidade alta, então está tudo ok, e está caindo. Hoje em dia, fala aí para mim, quem é que está lá em cima, top de linha, com a imunidade 100%? A maioria vai dizer que não, né? Por quê? Como que dá para estar 100% com a imunidade alta se nós temos fora a vida, que é um estresse, fora a nossa alimentação, que é uma droga,
né? Por mais que a gente tente comer saudavelmente, tudo é muito industrializado, tudo é muito contaminado. Tirando se você plantar a sua própria salada, seu próprio legumes, e mesmo assim, o solo pode estar contaminado, a água está contaminada. Se a gente for ficar pensando, a gente enlouquece. Não é verdade? A gente fica doido e ninguém vai comer mais. Ninguém vai morrer logo. Não, não. Nós vamos ficar saudáveis. Então, quando você usa, você não precisa se preocupar que você vai fazer mal para alguém, porque isso aqui somos nós. Os 20 aminoácidos estão dentro de todas as nossas células. E se está dentro de todas as nossas células, ele pode estar faltando, pode estar deficiente. Quando você risca aquele hexagrama correspondente àquele aminoácido, você repõe ele. Por isso o efeito do HTG, todo mundo fala, mas é mágico, é muito rápido, tem uma dor que faz não sei quanto tempo, aí usei, sumiu. Não é mágica, não. Se a pessoa não entende como funciona o impulso energético, óbvio que fica parecendo mágica. Mas não. É da mesma forma para quem usa a acupuntura. Então, se você usa acupuntura, você espeta uma agulha em alguém e melhora o sintoma, ou a doença, ou a dor, né? Então, é mágica também? Não, não é mágica. Você está fazendo um movimento por meridianos, fazendo a energia andar, se ela estiver obstruída, ela desobstruir e circular no corpo da pessoa, chegando até o órgão. Para isso, precisa ter energia. Então, existem pontos da acupuntura onde aumenta a quantidade de energia, aumenta a quantidade de sangue, por aí vai. Mas, quando eu faço acupuntura, a energia ela corre pelo meridiano. Entenderam? Por isso, os pontos da acupuntura estar localizado em locais específicos, para que aquele ponto que pertence a tal meridiano vai levar energia para tal órgão ou tal víscera. No HTG, não. Nós não vamos mandar o impulso energético pelo meridiano para ir para um órgão ou para uma víscera. Nós vamos mandar ele para a base do genoma, para aquilo que é onde se cria a célula. Então, não vou ficar dando aula de biologia aqui, mesmo que nem ouso fazer isso, porque eu não sou uma bióloga. Eu estudo o assunto, mas eu não sou. Então, assim, o corpo, ele produz células o tempo todo. Senão a gente já tinha morrido, gente, né? Porque a gente perde célula o tempo todo. Então, o corpo também produz, nossos órgãos também se reproduzem o tempo todo. Só que por que, então, algumas coisas começam a ficar fracas? Por que nós começamos a ficar doentes? Porque o nosso organismo não está conseguindo refazer ou repor. O HTG, ele entra nesse sentido. O HTG, ele é puramente nutrição. Ele só é nutrição, mais nada. Então, você não precisa ter medo de, ao fazer HTG em alguém, errar. Você não vai errar. Ah, mas e se ele precisa de um tipo de aminoácido e eu pus outro? A única coisa que vai acontecer é você ver o efeito daquilo que você queria, ainda não tão 100%. Aí você tem que repensar e falar, então acho que precisa de tal aminoácido. Aí eu vou pôr outro protocolo. Mas aquele que você pôs, o paciente também pode estar deficiente daquilo. Então, ele pode sentir melhora de outras coisas que ele não estava nem olhando. Ele estava preocupado com a dor que ele tem no joelho. Mas ele não observa que ele está dormindo mal, que o estresse dele anda muito grande, que ele está tendo sem paciência, ou que ele está engordando, ou que ele está... Entendeu? Ele pode ter um monte de outras coisas que ele nem está olhando. E aí, na hora que você coloca o protocolo, entre aspas, errado, ele não é errado. Porque aquele protocolo, se o paciente estiver necessitando, estiver deficiente, o corpo vai absorver o impulso. Então, ele tem melhoras, que nem era daquilo que ele estava pensando ou buscando. Entenderam? Então, não tem. Então, para as pessoas que ficam com medo de fazer HTG por ter medo de fazer mal a alguém, não se preocupe. Vocês não vão fazer mal a ninguém.
Vocês sempre vão ter a possibilidade de nutrir as pessoas. E como eu disse, nutrir todos os seres vivos, quer dizer, todo ser vivo desse planeta tem o mesmo genoma, então eu posso usar a mesma técnica para todos. Isso quer dizer humanos, animais, plantas, tudo que tem vida, certo? Então, HTG em base é isso. No curso, que vai ter dia 16 agora, vocês só... o que vocês vão aprender? Desde a base sobre o trigrama, vão ter um pouco do entendimento sobre o que é o Yin Yang, um pouco de entendimento sobre os 5 elementos, e vão entender sobre os aminoácidos, quais são as funções de cada um deles, e como eu faço um protocolo. Como eu faço, geralmente vocês veem um protocolo a gente chama baguá, né, que é aquele redondinho, mas ele pode ser feito linear, ele pode ser feito único, exclusivamente com um aminoácido, pode pôr mais aminoácido ao mesmo tempo. Então, quando eu faço a avaliação, eu sempre vou ter em mente o que eu estou buscando. Resolveu aquele, eu posso olhar o segundo passo, ver outra coisa que o paciente esteja precisando. Sempre a nutrição, é como se eu estivesse dando uma vitamina. Então, não vai fazer mal. E se a pessoa não está precisando? Se ela não está precisando, o corpo não vai absorver, porque não precisa. É descartado. Então, não há problema nenhum. A maioria das pessoas, a maioria de nós, precisa. Nós temos muito desgaste, né? A questão é que muitos estão doentes. Então, eu tenho que ir mais direto possível, mais objetivo possível com os aminoácidos daquilo que a pessoa está doente, para que eu ajude ela a se restaurar mais rápido. É isso. Certo? Então, esse mês tem o HTG1 no dia 16. Isso, dia 16. E no dia 30 tem estética em HTG. Mas dá para usar em estética? Dá para usar em estética, dá para usar em tudo. Então, no curso de estética, era o curso de estética em acupuntura, que eu já dava um curso de estética em acupuntura. Então, eu vou dar tanto protocolos, manobras de estética. Eu já fui esteticista lá atrás, hoje não dá mais tempo de ser esteticista, ocupa muito tempo e eu não tenho. Mas eu vou ensinar manobras, tipo massagem facial, protocolos de estética, só que qual vai ser a vantagem no HTG? Em vez de colocar agulha em pontos, né? Rosto, corpo, emagrecimento, em vez de pôr agulha, porque o curso era de acupuntura estética, então agora você vai pôr trigrama, onde é o ponto da acupuntura. Fora as manobras e fora os protocolos de aminoácido para emagrecimento, para queima de gordura, para melhora da pele, melhora do cabelo e por aí vai. Entende? É um curso, eu acho fantástico também. Uso também, mas sempre usei tudo que eu tenho de conhecimento para minha própria vida, né? Então, esse mês é esses dois. A cada mês eu dou 1 ou 2 cursos no mês. Nós temos o HTG1, temos o HTG2, que é a parte emocional, mutação emocional. Então, da mesma forma, não com aminoácido, mas com montagem de hexagramas. Fazemos mutação de campo emocional. O estética, que é esse que vai ter esse mês. Que mais que nós temos? HTG1, 2, estética. Aí tem o curso de diagnóstico e 5 elementos. E tem o curso de radiestesia. Então, tem o curso da mesa 1, que é radiestesia. E em junho, eu vou lançar o curso de HTG2. Mesa de radiestesia HTG2. Que não tem a ver com a parte física. Vai ser, um dos maiores trabalhos que eu já fiz. Eu ainda estou montando. Estou aqui eu no meio... perdida no meio dos meus cadernos, porque eu sou das antigas, então primeiro eu escrevo tudo à mão. Faço pesquisa, organizo. Na hora que eu vejo, o negócio tem mais de 100 páginas. Eu não quero de novo fazer aquele HTG1 que a apostila tem 120 páginas. Então aí eu vou enxugando tudo que eu pus para ficar um curso fácil, prático, objetivo.
Então, o objetivo dessa mesa 2 de radiestesia é transmutação do karma espiritual para o momento que estamos vivendo e para o momento que vamos entrar. Então, é um assunto bem polêmico também, né? Porque tem as pessoas que não vão querer olhar para isso e tudo bem. Mas as pessoas que quiserem olhar, as pessoas que falam, nossa, estou muito precisada de olhar para isso e entender como é possível eu tirar todas as amarras que está dentro de mim, para que eu fique um ser livre e não tenha nenhum efeito negativo mais dentro da minha existência. Então, a mesa de radiestesia 2 ela vai ser isso. Mas eu ainda vou fazer uma live só sobre a mesa. Eu quero terminar, eu quero estar com a mesa pronta, porque a mesa do HTG1, ela é a mesa... Deixa eu mostrar. Ela é a mesa... Oxe, cadê? Aqui. Ela é a mesa... Essa aqui, ó. Essa é a mesa do HTG1. Então, aqui nós temos todos os aminoácidos. Aqui, ó, nessa mais central, nós temos toda a mutação emocional. Ainda temos aqui decágono, onde para fazer medicamento quântico, então, aonde pode ser colocado coisas extras. Então, fora tudo isso que nós vamos acionando, diagnosticando através do pêndulo, depois acionando, colocando ímãs sobre os aminoácidos, sobre as mutações emocionais, fora tudo isso que está aqui, ainda podemos colocar coisas extras aqui. E podemos fazer medicamento quântico, quer dizer, um vidro com água, uma garrafa com água, e se for fazer a distância, o paciente na casa dele vai deixar a garrafinha com água, e tudo isso, por conta do testemunho que a gente coloca, vai ir para o paciente. A mesa 2, que vai surgir, lançada o mês que vem, ela não tem nada a ver com essa. Então as pessoas, mas eu posso fazer a 2 sem ter feito a 1? Sim, porque ela não tem nada a ver com essa. Essa mesa é física. Física e emocional. É tratamento no corpo físico e no corpo emocional. A outra vai mais além do que isso. Mas nesse momento que nós estamos vivendo, a humanidade é crucial que se faça isso. Então, eu estou muito feliz de fazer essa mesa. É ousadia de novo, que nem a ousadia de quando eu criei a HTG. Mas, tá tudo bem. Eu não tenho medo dos ataques, não. Dos comentários contra, né? Porque as pessoas gostam de ver os outros, é mal, né? As pessoas gostam de ver os outros travados, sofrendo. É isso da Ibope, né? Dá like. A quantidade de gente que eu vejo na internet falando de coisa ruim e os milhões de seguidores que essas pessoas têm é absurdo. Então, as pessoas gostam disso. Então, elas estão presas nisso. Elas têm uma necessidade disso. Eu faço parte de outra galera. Eu faço parte da libertação. Eu faço parte daqueles que querem se tornar livres de tudo isso. Então, quem estiver aberto, tem uma frase que eu sempre digo, está para todos, mas não é para todos. Sem ofensa nenhuma, eu respeito as pessoas que não querem ou não estão prontas e dizem, então eu não vou fazer porque eu não acho que é o momento para mim. Pode não ser o momento nem nessa vida para algumas pessoas, para muitas pessoas. Porque a busca e o objetivo do alcance da mente dessas pessoas ainda está muito denso. Então, nada que seja sutil, essas pessoas vão se interessar. Mas se você faz parte da minoria, então seja bem-vindo. Tudo que eu puder passar de todo o meu conhecimento será passado. Esse é o meu propósito na vida, tá bom? Então, era isso. Eu tento sempre resumir, para não ficar nada muito prolongado. Então, se alguém quiser saber sobre HTG, o que é e como funciona, é isso. Pega
essa live e manda para as pessoas e fala, ó, tá aí, quer? Fique à vontade. Ai, mas eu não posso agora. Tá, gente, eu só vou morrer depois dos 100 anos. Então, ainda tem muito tempo. Eu vou continuar ensinando. Quando a pessoa achar que tá pronta, que ela quer, me procure. Ah, mas você não vai continuar? Vou continuar fazendo o que eu tô fazendo. Talvez daqui a um tempo isso tudo seja feito de formas diferentes, né? Sei lá. Mas eu estarei sempre à disposição. Tá bom? Queridos que estiveram comigo aqui e os que vão ver depois, muito obrigado. Quem puder compartilhar o vídeo para as pessoas que queiram saber sobre HTG, eu agradeço muito. E quem já fez e quiser fazer reciclagens, me chama lá no meu WhatsApp e eu coloco no grupo, tá bom? Beijo, um bom final de semana, um bom Dia das Mães, para quem é mãe e para quem tem mãe. O importante é vocês estarem em paz, feliz, e conselho, desacelere. Se tudo estiver estranho, se tudo está perturbador, se você está se sentindo muito mal, se você está doente, não pensa como vai sair de tudo. Para tudo. Esvazia a mente, desacelera. Eu garanto 100% para você que só de fazer isso as coisas vão mudar imensamente, mas você tem que fazer. Ah, não, tenho medo, eu tenho coisas. Esquece isso, esquece o medo, esquece tudo, só para. E depois você recomeça. E aí depois, com esse recomeço, com a mente clara, você acha saída para tudo, mas você não se destrói, tá bom? Então, beijão, fiquem bem. E quem quiser, dia 16, estar junto, é só me chamar. Beijo, viu, queridos? Muito obrigada por terem entrado. Beijo.